Treinar o corpo para pedalar longas distâncias sem quebrar não é sobre aguentar dor. É sobre ensinar o organismo a funcionar em eficiência máxima por muito tempo. Quem quebra em pedal longo não quebra por falta de força bruta. Quebra porque o corpo não foi preparado para sustentar trabalho contínuo, gerenciar energia, preservar estrutura e manter o sistema nervoso estável por horas. O primeiro erro de quem quer pedalar cada vez mais longe é achar que distância se constrói apenas aumentando quilômetros. Isso é a forma mais rápida de estagnar ou se machucar. Longa distância é uma habilidade fisiológica. Ela envolve metabolismo, musculatura, sistema cardiovascular, biomecânica, digestão e cabeça. Se um desses falha, o pedal acaba antes do planejado. O ponto de partida é a base aeróbia real, não a base de ego, não a base de rodar forte todo dia. Base aeróbia é capacidade de sustentar esforço abaixo do primeiro limiar por muito tempo, sem gerar desgaste excessivo. É o treino onde a respiração fica controlada, o corpo aquece de forma progressiva e a sensação é de que você poderia continuar. É aqui que o corpo aprende a usar gordura como combustível principal e a poupar glicogênio. Sem essa base, todo pedal longo vira um treino intenso disfarçado. Você até anda, mas consome energia rápido demais. Quando o glicogênio acaba, a quebra vem. Não é falta de vontade, é fisiologia pura. Outro ponto essencial é a economia de movimento. Quanto mais tensão desnecessária você carrega, mais energia você gasta por quilômetro. Ombros contraídos, mãos rígidas, quadril travado, pedalada quadrada, tudo isso cobra um preço alto em longa distância. Treinar longe exige aprender a relaxar pedalando. Isso não é poesia, é economia energética mensurável. A cadência entra como fator decisivo. Cadência muito baixa aumenta custo muscular. Cadência alta demais aumenta custo cardiovascular. Encontrar uma faixa confortável e sustentável é treino, não acontece por acaso. Ciclistas que quebram longe geralmente variam demais a cadência sem perceber, drenando energia muscular em subidas e sobrecarregando o coração em planos longos. Outro ponto negligenciado é a força. Longa distância não exige explosão máxima, mas exige força suficiente para que cada pedalada custe pouco. Ciclista fraco precisa recrutar mais fibras para o mesmo trabalho. Isso acelera a fadiga. Treino de força bem feito reduz o custo relativo de cada giro. Você não fica mais pesado, você fica mais eficiente. Existe também a adaptação estrutural. Tendões, ligamentos e musculatura profunda precisam de carga repetida e progressiva para aguentar horas de trabalho. Isso não se constrói em poucas semanas. Quem tenta dobrar distância rápido demais sente dores estranhas, desconfortos persistentes e queda de rendimento. Não é frescura, é estrutura pedindo tempo. O sistema digestivo também precisa ser treinado. Longa distância exige comer e beber em movimento. Quem não treina isso, quebra mesmo com condicionamento físico bom. O corpo precisa aprender a absorver carboidrato, água e eletrólitos, sem travar. Isso se treina em pedais progressivamente mais longos, testando alimentos, volumes e momentos. Outro erro clássico é subestimar hidratação. Desidratação leve já aumenta a percepção de esforço e reduz desempenho. Em pedais longos, isso se acumula. Não é sobre beber muito, é sobre beber de forma constante e inteligente. Treinar longe exige criar rotina de ingestão, não depender da sede. A cabeça é outro fator crítico. Pedalar longe é lidar com monotonia, desconforto prolongado e momentos de dúvida. Quem quebra muitas vezes quebra primeiro na cabeça. Treinos longos bem planejados ensinam o cérebro a aceitar o ritmo, a lidar com desconforto moderado e a não entrar em pânico quando a sensação oscila. Isso é treino psicológico, mesmo que ninguém chame assim. Existe também o erro de fazer todo o pedal longo como desafio. Longa distância não é prova todo fim de semana. Muitos pedais longos devem ser controlados, quase entediantes. É isso que constrói resistência. Transformar todo longo em batalha só ensina o corpo a sobreviver, não a sustentar. Outro ponto importante é a progressão. Pedalar cada vez mais longe exige aumento gradual de tempo, não apenas de distância.
O corpo responde melhor a progressões pequenas e constantes. Saltos grandes geram adaptação parcial e risco alto de quebra. Quem respeita a progressão quase sempre consegue ir mais longe com menos sofrimento. O sono e a recuperação fecham o ciclo. Longa distância exige recuperação adequada. Dormir mal, acumular fadiga e tentar compensar com motivação é receita para quebrar cedo. O corpo precisa assimilar o estímulo. Sem isso, o próximo pedal longo vira punição. E aqui entra a parte que muita gente ignora. Treinar para pedalar longe não é fazer tudo ao mesmo tempo, é organizar fases. Base, força, adaptação metabólica, progressão de volume e ajustes finos. Quando isso acontece dentro de uma estrutura clara, o corpo responde. A distância aumenta, a quebra desaparece e a confiança cresce. Ciclistas que conseguem pedalar cada vez mais longe sem quebrar não são super-humanos, eles só pararam de improvisar. Eles respeitam o processo, treinam o corpo inteiro, não apenas as pernas, e entendem que longa distância é resultado de inteligência aplicada com constância. Quando você constrói isso, algo muda. Pedais que antes pareciam impossíveis viram controláveis. O corpo entra em ritmo, a mente acalma. A energia passa a ser gerenciada, não desperdiçada. Você para de sobreviver no final e começa a terminar inteiro. No ciclismo do mundo real, pedalar longe não é dom, é adaptação. Quem treina certo vai cada vez mais longe. Quem insiste no improviso continua quebrando e achando que falta talento, quando, na verdade, falta método. Existe ainda um ponto fundamental que quase nunca é tratado quando se fala em pedalar longas distâncias sem quebrar. A maioria das quebras não acontece no final do pedal. Elas começam muito antes, nas primeiras horas, com decisões erradas que parecem inofensivas no início, mas cobram juros altos depois. Uma delas é largar forte demais. O corpo até aguenta no começo, mas você está consumindo glicogênio em ritmo acelerado sem perceber. Em pedais longos, cada pico de intensidade desnecessário é um saque no banco energético que não se repõe facilmente. Treinar para ir longe exige aprender a largar contido, mesmo quando a sensação é boa. Especialmente quando a sensação é boa. Outro erro silencioso é ignorar o vento e o terreno. Longa distância exige leitura de ambiente. Forçar contra vento, insistir em ritmo alto em subida longa ou não usar o vácuo quando possível aumenta o custo energético total. Ciclistas que pedalam longe de forma consistente sabem adaptar o ritmo ao cenário. Isso não é covardia, é inteligência energética. Existe também a adaptação do sistema cardiovascular ao tempo prolongado. Em pedais longos, a frequência cardíaca tende a subir ao longo das horas, mesmo mantendo a mesma potência. Isso é conhecido como deriva cardíaca. Quem não entende isso entra em pânico, tenta baixar o ritmo abruptamente ou continua forçando e quebra. Treinar longo ensina a aceitar essa deriva e ajustar esforço de forma consciente. Outro ponto crítico é a distribuição do esforço muscular. Pedalar sempre na mesma posição sobrecarrega grupos específicos e acelera a fadiga localizada. Alternar posição, variar cadência e ajustar postura ao longo do pedal redistribui carga e prolonga a resistência. Isso é técnica de endurance, não detalhe estético. O tronco e a musculatura estabilizadora têm papel enorme em pedais longos. Quando o core falha, a pedalada desorganiza, a respiração piora e o custo energético dispara. Muitos quebram longe não por perna fraca, mas por tronco cansado. Treinar essa região fora da bike é investimento direto em distância. Existe também o aspecto térmico. Longa distância quase sempre envolve variação de temperatura. Calor excessivo aumenta custo cardiovascular e acelera a desidratação. Treinar em diferentes condições climáticas ensina o corpo a regular temperatura e o ciclista a ajustar ritmo, hidratação e vestuário. Ignorar isso leva a quebras inexplicáveis. Outro ponto pouco falado é o ritmo mental. Pedalar longe exige paciência cognitiva. Ficar antecipando o fim, contando quilômetros o tempo todo ou se comparando com outros aumenta a percepção de esforço.
Ciclistas experientes em longas distâncias quebram o pedal em blocos mentais menores. Isso reduz carga psicológica e preserva a energia. A alimentação em pedais longos também não pode ser reativa. Esperar sentir fome ou fraqueza é tarde demais. A ingestão precisa ser preventiva e constante. Pequenas doses frequentes mantêm o sistema estável. Treinar isso evita o colapso clássico que vem de uma vez só. Existe ainda a adaptação da microbiota intestinal. Sim, pedalar longe muda o intestino. Treinos longos frequentes ajustam a capacidade de absorção e tolerância a alimentos. Ciclistas que quebram com desconforto gastrointestinal geralmente não treinaram essa parte do sistema. Outro fator decisivo é saber quando não ir longe. Longa distância não é obrigatória toda semana. Forçar longos em estado de fadiga acumulada constrói exaustão, não resistência. Saber adiar um longo é sinal de maturidade, não de fraqueza. E, por fim, existe a organização do ciclo como um todo. Pedalar cada vez mais longe não acontece isoladamente. É consequência de semanas bem encaixadas. Volume, intensidade, força, recuperação e alimentação precisam conversar. Quando isso acontece, a distância aumenta quase sem você perceber. Ciclistas que pedalam longe com controle não são mais fortes apenas, são mais organizados. Eles não gastam energia tentando provar algo a cada saída. Eles constroem resistência como quem constrói patrimônio, com paciência, constância e decisões inteligentes, desde o primeiro quilômetro. No ciclismo do mundo real, quem chega longe inteiro não é quem aguenta mais dor, é quem aprendeu a não desperdiçar energia.